Aloha galera, salve salve, estamos chegando por aqui mais uma vez, canal do Surf 360 no YouTube, para você que está sempre por aqui, já entre os nossos inscritos, para você que está chegando pela primeira vez, já se inscreva aqui no nosso canal, ative as notificações, pode compartilhar o conteúdo com toda a galera, lá pelo Instagram também, hein, com informações diárias, @surf360 _. Eu, Maurício Ferreira, estou por aqui mais uma vez ao lado do meu parceiro Thiago Blum, e agora para a gente preparar um pouquinho do que vem pela frente nessa etapa de Margaret River, a 7ª parada do Circuito Mundial de 2025, importante para as definições. Quem segue no Circuito Mundial, quem vai à disputa do Challenger Series, tudo a partir de agora então, tudo bem, Blum? Um abraço. Fala Mal, abraço, pessoal ligado aqui no canal, se inscreve aí que tem todo o conteúdo de todos os campeonatos que a gente vem falando e do que a gente vai falar ainda mais pra frente. Parada agora em Margaret River. Com certeza, Mal, é o campeonato mais tenso do circuito, não tanto pela briga pelas primeiras colocações e quem vai se colocar até uma briga para ficar entre os 5, principalmente para quem precisa pontuar e se dar bem para se manter no circuito. É aquele momento chato, aquele momento tenso de manutenção na elite, de corte, que nesse ano aumentou um pouquinho o período para 7 etapas, mas chegou a hora e novamente em Margaret, novamente no final da perna australiana, e realmente temos brasileiros em situação bem complicada e infelizmente acredito que alguns deles vão ficar pelo caminho. Faz parte, já se sabia que podia acontecer, mas é uma etapa muito tensa e vale lembrar, é uma etapa com 2 locais de competição, né? O main break, onde normalmente os campeonatos acontecem, que é uma onda para a direita, uma onda grande, rápida, de potencial de power surf, e The Box, que é um pouquinho mais afastado desse main break, que é uma onda basicamente drop tubo profundo, uma laje que fica ali perto do main break, que se a competição depende ali de uma ondulação perfeita, vento perfeito, uma combinação ali que às vezes acontece, se acontecer lá, muda completamente o panorama, mudam os favoritos. Então, se a competição for para The Box, a gente vai ver um campeonato completamente diferente. Como eu disse, depende de uma combinação de fatores ali climáticos e de ondulação para que isso aconteça. E que entra além da preparação física dos atletas, né, tudo aquilo que eles podem performar também, mas a questão psicológica, pelo que disse o Blum, até porque pelo top 5, depois temos mais 4 etapas ainda para essa briga de quem vai ao WSL Finals, já para lutar contra o Challenger Series, não, né, é agora a última chamada, então entra esse aspecto psicológico também. E a gente já vai falar um pouquinho dos brasileiros, projetando já esses primeiros confrontos também, né, a WSL já divulgou as baterias do Opening Round, lembrando que tudo pode mudar, né? Então nesse momento que estamos gravando o desenho é esse, mas dependendo ali de alguma alteração, esse chaveamento, né, e as baterias dessa primeira fase podem ser alteradas, né? Mas Ítalo Ferreira chega com a lycra amarela de líder do ranking, mantida mesmo com um resultado ruim na etapa na Gold Coast, e vai buscar um título inédito, né? Uma conquista que ele ainda não tem. Quando a gente fala dos 4 brasileiros campeões mundiais, o Ítalo é o único que não conseguiu ainda essa vitória em Margaret, Blum. Exato. O Adriano foi o primeiro a conseguir, depois o Felipe em 2021 e o Gabriel o último em 2023, inclusive o último título do Gabriel no circuito. O Ítalo já venceu o Bells, já venceu o Gold Coast e normalmente não tem se dado bem nessa onda de Margaret. Tem uma explicação? Não. É questão de uma oportunidade, uma questão ou outra. E eu tô apostando que o Ítalo vai ir bem nesse campeonato. Por quê? Porque ele já foi mal em 2 campeonatos seguidos. A gente conhece o Ítalo, né? Ele conseguiu manter a lycra amarela desde a vitória lá de Abu Dhabi. Foram passando as etapas, conseguiu bons resultados, fez final em Portugal. Mas chegou na Austrália e a coisa não aconteceu. Não encaixou. Né? 17º na Gold Coast, recentemente. Já tinha sido 17º em Bells. Então eu acho que o Ítalo deve estar mordendo tudo e vai para cima com muita vontade para conseguir um bom resultado. Além dele, claro, coloco o Felipe, porque o Felipe, pela fase que ele já se encaixou, pelo resultado que ele vem embalado, e também pelo planejamento que eu acredito que o Felipe foi fazendo durante o ano, e eu acho que ele já se encaixou, né, no que ele estava se programando. E se readaptando às competições depois de um ano parado, teve alguns resultados esquisitos, aquele acidente na piscina que realmente não estava dentro dos planos,
Bells também ele não foi bem, mas chegou em Gold Coast e mostrou do que ele é capaz, e eu acho que o Felipe vai ser um dos caras para brigar por esse título. E se for para colocar um gringo nessa briga, eu vou colocar o Jack Robinson por 2 motivos. Primeiro atual que campeão, né? ele tem 2 títulos lá, atual campeão, é a casa dele, onde ele cresceu surfando, conhece muito bem aquele lugar, e também pelo fato de ter ido pessimamente na Gold Coast. Raramente a gente vê o Jack ir para uma repescagem, ainda mais se ele é eliminado na repescagem. Então ele vai trocar esse resultado, com certeza não vai entrar no somatório dele, e com certeza é um outro cara absolutamente focado, determinado em vencer, que eu acredito que ele vai usar todas essas armas para entrar como favorito e se colocar como um dos candidatos ao título. Bom, o Ítalo vai então em busca dessa conquista inédita. O Felipe venceu em 2021 e foi naquele ano muito especial de uma dobradinha com a Tatiana Weston Webb, né? Boas lembranças então de Margarete naquela temporada. Ítalo, Iago, Felipe e Miguel Pupo já fizeram o corte, então esses estão garantidos já para a sequência da temporada. Além desses 4, temos outros 2 que estão dentro do corte, mas ainda não garantidos. O Alejo Muniz, com a ótima participação também agora na Gold Coast, e o João Chumbinho estão dentro do corte. O Alejo é o 16º, o João Chumbinho é o último ali nessa linha, é o 22º colocado, e aí são 4 competidores então que tentarão aí a sobrevivência no CT de 2025. David Silva, Ian Gouveia, Samuel Pupo, e aí o Ed Groja numa situação já muito mais complicada, né? Muito mais distante no ranking, mas a gente sempre ressalta aqui uma primeira temporada de adaptação, de conhecimento, de como funcionam as coisas também dentro do circuito mundial. Vamos passar as baterias, então? Pra gente já tentar prever passar um as baterias e já tentando fazer uma análise em relação a esses caras que você falou. O Miguel Pupo não me preocupa, até por desempenho e também por já estar classificado. O Iago é um cara para brigar, para título, inclusive, a gente sabe da condição dele. Primeira bateria, o Felipe já estreia na primeira bateria com o Conor O'Leary e o Mike Alani DeVoe. Felipe é favorito. Difícil ele não ser considerado um favorito para essa bateria. O Ed Groja é o outro que vai entrar na sequência, com o Kano Igarashi e o Alan Cleland Jr. É uma bateria muito difícil, 3 regulares. O Ed, como você falou, numa situação bem complicada. Eu acho que o Ed já deve ter colocado no mindset dele, na cabeça dele, dele realmente aproveitar essa última etapa para soltar o surf dele. Eu acho que ele vai estar menos, talvez por estar na pior colocação, o cara que vai deveria entrar menos no estresse da pressão. Penso assim, não sei. Acho que são 2 pontos, né? Entra muito para curtir, e eu acho que aproveitar de fato esse momento, e já como preparação, porque depois temos já o início do Challenger Series já com perna australiana também. Né? Exato. João Chumbinho vai contra George Smith e contra um dos convidados, o Mike McDonald. A gente lembra que esse cara ganhou a etapa do Challenger Series da Gold Coast do ano passado. Foi uma surpresa, ganhando do Samuel Pupo. É uma bateria duríssima, porque o George está embaladíssimo, mas o João é um tipo de onda, Margarete, se tiver grande, pesado, uma onda bem volumosa, é uma onda que se encaixa pro estilo do João. É um cara que precisa de resultado, como você disse, ele está bem na linha de corte, uma vaciladinha ele perde a vaga. Então dá para apostar no João por esse encaixe do seu surf. Iago Dora contra Liam O'Brien e Winter Vincent, que é outro convidado. Né? Na verdade, entrou pelo Trials, um dos classificados da triagem. O Ítalo contra o George Peter e o Jacob Wilcox. O Jacob também é um cara do Western Australia, que é um cara que está sempre nessa etapa, ele está sempre presente. Né? Ele chegou a fazer etapas do CT, não se manteve. O Peter é um rookie, né, esse ano, mas é um cara perigoso, é uma bateria bem complicada para o Ítalo, mas dá para apostar. Parece que o número de australianos agora já triplicou nessa etapa da Margarete, né? Porque acontece, tá tendo algumas lesões, substitutos, e tem os convidados, e tem os trialistas. Aconteceu com o Julian Wilson e com o Morgan Siblet lá na Gold Coast. Então, realmente a corrida fica mais apertada. E é algo que a gente já falava desde Bells. Com essa perna australiana e esses convites para os surfistas locais, a coisa fica muito mais complicada para todo mundo, porque são caras que, com o conhecimento daquele pico, podem atrapalhar os considerados favoritos. Né? E o fator zebra entra, né? Zebra numas, porque não são caras... São caras de qualidade, Sim. São caras que disputam Challenger Series, caras de alto nível e, como você disse, são conhecedores do pico, principalmente se for para The Box. Eu lembro uma competição de Margarete que teve em The Box, que o Felipe enfrentou o Jack Robinson. O Jack não era do circuito ainda, entrou como convidado, fez a mala do Felipe. É uma coisa diferente realmente, principalmente se o campeonato for para The Box. Aí vai ter uma questão de conhecimento de pico ali que vai fazer toda a diferença.
Samuel Pupo, precisando de resultado, como o João, o Samuel é um surf que se encaixa legal para o surf dele. Eu acho que a questão mental do Samuel vai ser absolutamente fundamental nessa etapa. Surf ele tem de sobra, conseguiu um resultado legal em Bells, não foi bem em Gold Coast, vai decidir a vaga agora. Vai pegar Barron Mamiya e Cole Hausman. Uma bateria difícil, mas eu acho que o Samuel pode avançar direto e aí ter um pouco mais de tranquilidade para também não ter que passar por uma repescagem. A nona bateria é uma bateria tríplice brasileira. Essa aí não tem jeito. Né? Tem o lado meio cheio do copo e o lado meio vazio, né? Exato. Miguel, Ian e Alejo. Miguel, com todo respeito, eu vou torcer para Ian e Alejo. Já garantirem a classificação diretamente ao round 32. Né? E aí o Miguel depois passa na repescagem, tá tudo certo. Mas os dois que precisam mais de resultado, passar direto. Acho que todo mundo que tá acompanhando assina embaixo, até pela situação, né? Talvez os caras que gostem mais do Miguel. O Miguel é um cara que vai longe no circuito, e se bobear, dá pra beliscar um top 5. Porque tem etapas ali na frente que o Miguel vai muito bem, depois mais pra frente a gente vai falar sobre isso. E a última bateria, DVD contra Rio Waida e Joel Vogan. O DVD é um cara que vai muito bem de backside. Cara, não deu sorte em alguns resultados. El Salvador ele podia ter ido melhor. Mesmo Bells e Gold Coast ele poderia ter ido um pouco adiante, porque ele tem realmente um backside muito poderoso. Ano passado ele só não avançou. Deram uma roubadinha no DVD numa bateria com o John Florence, porque era o John. Ele foi bem em Margaret, também precisa de resultado, está numa situação complicada, mas é possível que o DVD consiga ir longe nesse evento, a gente torce muito para isso. Bom, chave feminina, já temos também a definição, a Luana subiu no ranking, né, com os 2 primeiros resultados dessa perna australiana, tem a 9ª colocação, está dentro do corte. É sempre válido a gente ressaltar o que você gosta bastante de bater na tecla, né, Blum? Que teremos só as 10 primeiras seguindo para a sequência, né, para a segunda metade desse calendário, ainda buscando uma vaga no WSL Finals, mas justamente já pelo aumento de competidoras no CT de 2026, as que terminarem entre as 14 primeiras colocações já estão garantidas na primeira divisão na próxima temporada, né? Isso. Então a Luana, claro, está buscando a classificação para a sequência, mas tem uma margenzinha ali já que a deixa próxima da permanência no circuito mundial de 2026. Então as 14 primeiras já garantem essa vaga, mas é importantíssimo para a Luana, obviamente, a sequência ainda para essa temporada de 2025, na bateria de número 4 do Open Round, e aí com 2 australianas, não poderia ser diferente, Isabella Nichols e Sally Fitzgibbons. Cara, que bateria pesada, lembrando que a Luana perdeu a final de Bells para a Isabella, né? A Isabella foi campeã em Bells, e a Sally Fitzgibbons foi vice-campeã na Gold Coast, só perdeu para Berylu Sakura Johnson. Então são 2 australianas pesadíssimas, né, de gerações diferentes. Vale dizer que a Luana está embalada, fez 2 Finals Day, conseguiu o vice-campeonato em Bells, conseguiu a 5ª colocação em Gold Coast, depois de derrotar a Gabriela Bryan, que é a líder do ranking. E a Luana está lutando para ganhar o prêmio extra aí da Tríplice Coroa, né? O carro, tem essa também. Que vale um carro para quem tem os melhores resultados. A Berylu e a Isabella Nichols estão na frente, mas a Luana tem chance até de ganhar um bônus aí. É aquele negócio feminino, cara, é muito da oportunidade do momento, daqueles 30 minutos de bateria, porque o nível tá muito alto e tá muito parelho. A gente vê uma ou outra atleta um pouco mais regular. A Luana entrou num fator mais decisivo e mais incisivo nas baterias a partir da chegada da perna australiana, não tinha passado das oitavas de final. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, a gente vê a Caitlin Simmers muito bem no começo e deu uma quedinha, né? Perdeu baterias que normalmente ela não perderia. É uma balança que vai se equilibrando aí. O feminino realmente é uma batalha duríssima, são menos meninas competindo. Então, às vezes é uma oportunidade, uma bateria que tem com pouca onda, por exemplo, quem pega melhor. Ou então uma bateria com muitas ondas que você pode tomar uma série na cabeça e você ter poucas oportunidades. Depende muito do dia a dia ali, daquele momento do mar também. Então, é difícil fazer uma aposta no feminino, né? E aquela coisa que a gente fala todos os vídeos aqui, que a gente fala dos campeonatos. O equilíbrio entre as mais novas com as mais experientes. Então, é difícil de fazer um prognóstico, mas aposto que a Luana vai estar entre as 10 primeiras no final dessa etapa de Margaret. E até porque o que a gente tem visto da Luana era algo que a gente, entre aspas, cobrava aqui, que era uma virada de chave, né? Do entendimento
da determinação que você precisa também no circuito mundial. Às vezes ser mais competidora do que brilhante. Isso. Né? Saber mais competir do que fazer aquela manobra, mas entendeu a competição, o jogo da competição. E a gente sabe que surf para isso ela tem. Não à toa chega a final de Bells. Na Gold Coast acaba derrotada nas quartas de final, mas passa nas oitavas pela líder do ranking, Exato. a havaiana Gabriela Bryan. Então, assim, acho que essa virada de chave da Luana talvez tenha demorado um pouquinho, mas chegou agora na perna australiana. E que bom que ainda foi a tempo desse momento decisivo dela buscar um bom resultado agora em Margarete e seguir também para a segunda etapa, então, para a segunda metade do calendário. Bom, etapa começa então no sábado, mas para nós aqui no Brasil já na sexta-feira, dia 16, né, início da etapa na Austrália, dia 17. A gente segue acompanhando tudo aqui no YouTube do Surf 360 e não preciso nem falar, né? No Instagram é vídeo que não acaba mais, é foto que não acaba mais, a cobertura diária também de todo o evento lá pelo @surf360 _. Vamos nessa então? É isso, fiquem A ligados. gente segue aqui acompanhando tudo. Torcendo pelo Brasil e durante o campeonato a gente vai se falando e vamos acompanhar dia a dia ali para saber o que vai acontecer. Bora! Aloha, galera, valeu.